o que é normal, o que é hormonal e o que é mania. Fulano tem toque. Já ouviu alguém falar assim de alguém? Ou já percebeu que convive com alguém que tem uma mania de que as roupas têm que ficar de um determinado jeito, a mesa tem que ser organizada de uma determinada forma e que nada pode sair do lugar, absolutamente nada, porque senão isso gera um sofrimento na pessoa? Aqui eu quero lembrar você que nem todo mundo que é organizado tem toque, nem todo mundo que gosta das coisas no lugar ou nas cores ou de uma determinada forma tem toque. Você vai perceber isso se isso gerar um certo sofrimento na pessoa, se ela tiver uma alteração de algo que está programado para ser como era e ela perdeu o controle. Todos nós passamos por crises do desenvolvimento e isso é comum. Alterações na nossa dinâmica pessoal, alterações na nossa dinâmica fisiológica. As nossas famosas podas neurais, que nos transformam enquanto pequeno, médio, grande ser humano que somos ou que vamos ser. Então, para entender aquilo que é comum, que é da natureza e aquilo que passa por uma crise normal, é importante que você entenda aí o que você está colhendo na sua vida, o que fica crônico, que precisa ser tratado, porque às vezes começa com uma coisa bem pequenininha e não te incomoda, mas de repente, se você não trata, ela fica bem grande. O 7º capítulo de Mentes Ansiosas vai nos ajudar a trabalhar essas preocupações. Então, existe uma diferença aí entre eu organizar as coisas, porque eu aprendi a organizar, e eu ter aí um pensamento obsessivo, compulsivo, que é intrusivo, que faz com que eu tenha que fazer determinadas coisas como rituais, de determinada forma, e que se eu fugir daquilo, algo ruim vai acontecer. E ao fazer dessa forma, eu sinto um alívio imediato. Então, esse 7º capítulo vai trabalhar essa ansiedade, esse pensamento ansioso, para que você possa lidar no seu dia a dia de forma melhor com seus resultados. Você tem alguma mania que te causa grande incômodo, te atrapalha na vida, constrange você em alguns momentos e você não fala para ninguém ou já tentou tratar e não conseguiu? O transtorno obsessivo compulsivo é um dos quadros mais complexos da ansiedade. E quantas pessoas sofrem sozinhas, caladas e sem nunca terem falado sobre isso com alguém? Então, se você conhece alguém que tem alguma mania que gera incômodo e sofrimento, compartilhe esse vídeo, assiste até o final que talvez você possa ajudar essa pessoa ou ajudá-la a ser ajudada. Aqui você pode estar se perguntando, mas o que é excessivo, né? Olha só, se você se preocupa excessivamente com limpeza, com organização, a lavagem das mãos, se fechou o gás e se checa mais uma vez e às vezes entra no carro, vai e checa de novo. Se você checa todas as portas todos os dias e que ao deitar volta e checa de novo, isso gera incômodo, porque não é uma simples checagem por segurança. Você repete o ritual e repete muitas vezes, dependendo do grau do transtorno. Tem pensamentos persistentes que não fazem às vezes nenhum sentido, porque você já checou, mas aí aquele pensamento insiste em não deixar você em paz. E isso prejudica a sua vida? Vamos ajudar você a separar o que é um pensamento obsessivo de um pensamento compulsivo? O pensamento obsessivo são pensamentos repetitivos, negativos, estressantes, de natureza sempre ruim e desagradável, que surgem de forma intrusiva, insistente, como se fosse um disquinho arranhado aí e você não consegue parar de pensar. Pois é, existem técnicas que podem ajudar você a dessensibilizar isso. Às vezes precisa ser associada a alguma medicação. Então fica até o final para você entender. E o pensamento compulsivo, conhecido popularmente como mania. Então a compulsão é a mania, é a execução. Então eu tenho pensamento, ele é persistente. Às vezes eu paro ali no pensamento,
Mas quando eu começo a dar vazão aos comportamentos para me autoaliviar dos pensamentos, passa a ser então uma compulsão. Então as compulsões, elas são conhecidas popularmente como manias e são comportamentos que vão se repetindo para atender esse pensamento, para anular as consequências desse pensamento. Lembra que a gente atrelou a obsessão a algo ruim que vai acontecer, então eu tenho que fazer algo para que esse algo ruim não aconteça. Eu penso, isso me incomoda, então eu tenho que me comportar dessa forma para me autoaliviar. E aí então isso vira um ciclo que pode prender e escravizar você. Concorda que eu posso checar o gás uma vez, eu posso checar a porta uma vez? Eu posso até checar duas, porque afinal de contas eu posso ter me esquecido. Mas checar 5, 6, 10 e constantemente continuar é como a lavagem das mãos. Uma coisa é eu lavar a minha mão uma vez, vou lá e faço alguma coisa, ou em cada atendimento, ou em cada processo eu lavo a minha mão. Então, tem um porquê de eu estar fazendo isso. No pensamento obsessivo, não. Se eu não lavar as minhas mãos, algo ruim vai acontecer e então eu tenho compulsivamente o hábito de lavar as mãos, ou eu tenho compulsivamente o hábito de checar o gás, ou checar a porta, ou checar qualquer coisa que seja. A grande maioria dos portadores de TOC levam até 10 anos após o surgimento dos primeiros sintomas para procurar ajuda profissional. Há alguns fatores como: sabe que são pensamentos absurdos, então não liga, quer dar conta sozinho, acredita que conseguirá controlar e nem sempre dão vazões aos seus atos compulsivos. Acredita que essas compulsões não afetarão a vida e tem vergonha de expor certos problemas. Tudo começa assim, pequeno. E talvez você que está me ouvindo possa se lembrar de quando começou a sua compulsão ou a sua mania. Porém, a gente vai deixando e um dia, tanto o corpo quanto a vida pedem socorro. A página 146 do livro Mentes Ansiosas é muito importante para descrever para você a respeito do TOC. É possível perceber as seguintes alterações no comportamento através de rituais, compulsões, repetições, evitações, através dos pensamentos, que são preocupações excessivas, dúvidas, pensamentos de conteúdo inapropriado, obsessões, ou emoções, como medo, desconforto, aflição e culpa. Algumas das manias mais frequentes: mania de limpeza, lavagem não só das mãos, mas do próprio corpo, mania de ordenação e simetria das roupas, dos móveis, objetos em casa, decoração, o próprio estacionar de um carro. Imagina como você lida com isso. Mania de verificação ou checagem. Aqui eu dei o exemplo da chave, da janela, do gás, mas eu posso checar outras coisas que não essas e de forma repetida. Mania de contagem. Eu posso andar contando, ter que voltar para que isso me autoalivie. Contar dinheiro, contar qualquer coisa que seja. Até riscos no chão, o famoso cata-risca. Alguém que já ouviu esse termo pode lembrar e dessa forma muitas vezes até achar que a pessoa é esquisita. Mania de colecionamento. Que tal, hein? Você que guarda um monte de coisa inútil muitas vezes. Eu não tô falando de coisas que você vai reaproveitar ou de coisas que você tem aí porque vai usar. Eu tô dizendo de você que guarda um monte de quinquilharia em casa porque um dia, talvez você possa usar. Esse dia nunca chega. Mas é uma mania de você colecionar. Mania de ligar ou desligar o interruptor. Reescrever frases. Mania mental. Normalmente são atos voluntários. Determinados pensamentos desagradáveis que não saem da sua mente. Contar números, frases ou outras manias diversas que muitas vezes podem ser aí representados por o tipo de carro que tem, o tipo de cor. Não raro, surgem também pensamentos que relatam obsessões de conteúdo sexual.
caráter religioso, que envolvem até sentimento de culpa, ou seja, ao mesmo tempo que eu penso, eu sofro. Todos nós podemos sim ter um pouquinho de pensamentos obsessivos ou supersticiosos e até algumas manias. Quando isso é que deve ser tratado? Quando isso toma grande parte do seu tempo, do seu dia, te traz prejuízos e te faz, muitas vezes, se incomodar com isso. Na verdade, um pouco de preocupação é importante. O que vai de novo contar aqui é a questão de você conseguir colocar limite, não se prejudicar e não ter com isso algo que é maior na sua vida. O toque já foi considerado um transtorno raro porque muitas pessoas escondem o que pensam, o que sentem e até muitos dos seus comportamentos. E por vergonha ou por falta de informação vivem um verdadeiro sofrimento na sua vida. Vivem uma prisão mental. Pesquisas indicam que aproximadamente 4% da população sofre desse transtorno. Imagina que esse livro foi escrito antes da pandemia. Imagina quanto isso se tornou maior nos tempos atuais. Com tanta informação, com tanta coisa acontecendo no mundo e chegando todos os dias na nossa porta, na nossa cabeça, na nossa mente. Então, se você tem algum tipo de identificação com esse conteúdo, segue até o final e compartilha para que você possa, sim, colocar um ponto final e se libertar dessa prisão. Toque tem tratamento e você pode se beneficiar dele. E você deve estar curioso para saber, mas como surge isso? A gente já falou em alguns pontos aí do surgimento da ansiedade. E isso pode ter a ver com vários fatores, mas o principal dele, então, Ana Beatriz afirma que pode ser aí um desequilíbrio neuroquímico em algumas áreas do cérebro, envolvendo principalmente o neurotransmissor serotonina. O mecanismo exato que ainda não está totalmente esclarecido. É comum que mais de uma pessoa tenha na família. Pesquisa aí se você teve alguém, um tio, uma tia, o pai ou a mãe com alguma mania. Vamos falar um pouquinho também dos traços de personalidade? Pois é, pode ser traço, mas pode ser transtorno. Para que não vire transtorno, cuide dos seus traços. Os traços de personalidade que colocam uma pessoa sob risco de desenvolver toques são a ansiedade, o perfeccionismo, o desejo de ter tudo sob controle e um senso exagerado de responsabilidade e dever. Conhece alguém assim aí? Aqui fica a dica da Ana Beatriz, que no que tange ao tratamento dos traços e principalmente dependendo da gradação do transtorno obsessivo compulsivo, famoso TOC, que é fundamental que se use medicação, pois é necessário corrigir os níveis cerebrais de serotonina. A terapia cognitivo-comportamental, as terapias contextuais e focadas nas emoções são as terapias baseadas em evidência. E aqui a Ana Beatriz fala desse casamento aí que vão ajudar você a trabalhar as questões de ansiedade, medos, pensamentos compulsivos que atrelada à medicação. E esse acompanhamento medicamentoso deve ser feito por uma pessoa especializada, no caso, seu médico psiquiatra, que não é médico de louco e psicólogo também não trata só de louco. Por isso é importante que você faça adesão ao tratamento e tenha uma vida melhor. E existe um vilão aqui que pode intensificar todos esses sintomas. O nome dele é estresse. Seja ele de qual nível for. Seja ele relacionado a relacionamento amoroso, à carreira, ao que você está vivendo na escola. E aqui eu estou dizendo que crianças, adolescentes, jovens adultos, idosos, podem desenvolver o transtorno, podem ter traços que piorem diante de um estresse que possam estar vivendo na sua vida. Uma perda financeira, um luto, qualquer outro tipo de incômodo dos quais muitas vezes o seu ego, a sua consciência, a sua mente não esteja dando conta. Além de buscar
profissionais adequados para ajudar você a lidar com esses sintomas, a família e os amigos são fundamentais para dar apoio, carinho e compreensão. O que muitas vezes nós sabemos que não acontece, porque muitos, às vezes, fazem chacota, brincadeiras e ridicularizam certas manias. E se você já passou por isso, aprenda a dialogar com você mesmo e busque ajuda. Quando se fala em qualquer tratamento, a adesão é o ponto fundamental. A confiança no seu médico, a confiança no seu psicólogo, para que a sua psicoterapia e o seu tratamento tenham sucesso. E principalmente a adesão a tratamento que é indicado. Lembre-se que não basta você ir ao médico ou terapeuta ou fazer de conta que se trata. É importante a persistência e a adesão para que você possa, sim, ter uma vida melhor. E ainda vale lembrar, para você que muitas vezes tem um pensamento de controle obsessivo e compulsivo, que quer dar conta de tudo e quer prever tudo e que muitas vezes morre de medo de que certas coisas aconteçam, é importante trabalhar o inevitável. Algumas coisas não estão no poder das nossas mãos. Algumas coisas vão acontecer. E pensar sobre isso deixa você ansiosa? Então é hora de você buscar ajuda e começar a trabalhar isso dentro de você. Eu quero ler para você o caso da Carla, de 22 anos, onde ela relata como o toque tomou conta da vida dela. Quando eu tinha 15 anos, tive uma discussão com o meu pai, que não aceitava de maneira alguma que eu namorasse. Passado esse conflito, eu comecei a ter pensamentos absurdos, sempre ligados a temas violentos, sexuais e religiosos. Imaginava tendo relações sexuais com meu próprio irmão, mais novo. Os santos nus, exibindo seus órgãos genitais. Via-me matando uma criança. Pensava num palavrão com o nome de Deus. Foi horrível. Lembro que me sentia culpada e achava que estava ficando louca. Não conseguia controlar meus pensamentos. Eu começava a rezar o Pai Nosso sempre que esses pensamentos me atacavam, mas nem sempre dava conta. Passei a ter manias totalmente sem sentido para me livrar daquelas ideias ruins, como bater de um lado para o outro na parede, deitar no meio da sala. Na época, não suportei. Acabei contando para os meus pais o que estava acontecendo. Ficaram apavorados, levaram-me a uma benzedeira, depois a um centro espírita e assim por diante. Há algum tempo li uma entrevista sobre toque e reconheci em mim muitos daqueles sintomas descritos. Mostrei aos meus pais que procuraram ajuda de um psiquiatra, de uma psicóloga. Depois de 1 ano de tratamento, já me sinto encorajada e aos poucos estou controlando meus pensamentos e manias. E aí, qual é a volta que você vai dar para chegar até o lugar certo? O 7º capítulo de Mentes Ansiosas traz também aqui o estudo de caso do Henrique. Aos 26 anos é que conseguiu tratar do seu toque, mas tudo começou aos 15 anos de idade. Nessa época, Henrique se sentia responsável pela sua irmã mais nova e gostava de se impor. Mas Cristina adoeceu e faleceu antes que completasse 6 anos. A partir daí, Henrique passou a pensar: ela morreu por minha culpa. Você já se sentiu culpado pela morte de alguém? De alguém que você cuidava? Comecei a ter pensamentos estranhos que me perturbavam tanto que eu obrigava a me fazer tarefas, caso contrário, alguém da minha família iria morrer. Esse era o pensamento intrusivo e obsessivo. Passei a organizar simetricamente todos os livros da estante, CDs, tudo que encontrava pela frente, sem nenhum controle ou pensamento lógico. Lembra que aqui nós não estamos falando de uma organização lógica, é de algo que se faz para se aliviar de um pensamento negativo, absurdo. Tinha em mim a nítida impressão que se eu não fizesse, poderia prejudicar outra pessoa. Percebe a falta de lógica? Depois, impus-me a andar sempre com alguma roupa branca, principalmente a camisa. Acreditava que qualquer outra cor pudesse atrair coisas ruins. Um dia,
Um amigo comentou que seu filho de apenas 1 ano e meio não poderia mais tomar leite por recomendação do pediatra. Desde então, nunca mais ingeri leite ou qualquer derivado de leite com medo de adoecer. Com o tempo, os pensamentos ruins e as manias aumentaram e hoje estão num nível insuportável. Todos dizem que sou esquisito, sistemático, metódico, mas para ser sincero, acho que estou enlouquecendo. Pedi férias no trabalho e não consigo mais raciocinar direito. Tamanha gravidade a que chegou esse pensamento obsessivo.